Olá, meu nome é Vanessa Nacelli, sou graduanda em Biologia na UFJF e faço parte do Museu de Morfologia Professor Mário Pinto de Oliveira. Estou aqui para apresentar o trabalho Checklist de Distribuição Geográfica de Espécies do gênero Leptinaria na América Central e Antilhas. Bom, primeiramente, falando um pouco sobre o gênero, é um gênero bastante diverso, porém é pouco estudado e com isso só há um conhecimento vasto da biologia, morfologia e anatomia interna de uma espécie, que é a Leptinaria unilamelata. É um gênero que possui uma maior ocorrência na América Central, por ser tipicamente neotropical, e antes pertencia à família Subulinidae, porém ela não é mais aceita e hoje o gênero é atribuído à família Acatinidae. A última revisão sistemática ampla foi realizada há mais de um século, e por conta disso a maioria das espécies do gênero está descrita apenas com base na morfologia da concha. Bom, nesse trabalho então nós fizemos uma pesquisa na base de dados GBIF, selecionando o gênero Leptinaria e também selecionando o país. E fizemos isso então com todos os países da América Central e Antilhas. Depois compilamos todos esses dados e planejamos eles. Depois, nós então pegamos todas as espécies que encontramos e pesquisamos elas no Molluscabase, selecionando então para serem analisadas no trabalho apenas aquelas que foram ditas no Molluscabase como espécies nominais aceitas. Bom, após isso, nós pegamos todos aqueles dados que possuíam localidade específica e georreferenciamos eles no site Geolocate, para que fosse possível, então, construir o mapa a partir do software QGIS 3.16 Renova. Como resultados, então, nós achamos 24 espécies com 589 registros, sendo que mais de 50% desses registros estão apenas na Leptinaria unilamelata, que é a espécie mais conhecida e estudada do gênero. Todas as outras espécies realmente têm uma distribuição em coleção bem menor se comparada à Leptinaria unilamelata. Elas são espécies, então, ditas negligenciadas por possuírem pouca ou nenhuma publicações, muitas vezes apenas aquela da descrição da espécie, uma distribuição geográfica restrita e poucos registros em coleções. Também percebemos que há uma grande distribuição pelo continente da América Central, e nós achamos, então, ocorrência em 21 dos 33 países da região. É possível, então, observar no mapa como há uma distribuição bem ampla do gênero no continente. Porém, a maioria das espécies possui apenas uma distribuição bem restrita, e apenas a Leptinaria unilamelata que possui uma distribuição mais ampla por todo o continente. Bom, além desses dados, nós também compilamos 893 dados sem identificação a nível de espécie. O fato de que há tantos dados sem identificação pode contribuir para a subnotificação de todas as espécies negligenciadas do gênero, que ficam com poucos dados em coleções, o que dificulta estudos. Além disso, nós também coletamos dados de preservação em coleções. E, em todos aqueles que havia informação sobre, a maioria, então, está preservada em via seca. Também coletamos dados sobre a distribuição em coleções. E percebemos que a maioria das coleções que tem esses espécimes preservados está localizada nos Estados Unidos e Europa, locais onde não há ocorrência do gênero. Bom, nesse dado aqui é possível observar que há realmente uma concentração de dados nas coleções estadunidenses. E se adicionarmos as coleções estadunidenses com as europeias, a grande maioria dos dados então fica concentrado nesses locais. São locais sem ocorrência do gênero e bem longe do local de onde o gênero ocorre e é coletado. Isso acaba dificultando, então, pesquisadores, ao coletarem esses dados, de terem acesso a esses tipos por estarem em coleções tão longe do local onde a espécie é nativa. Isso pode ser um dos fatores que dificulta, então, a identificação a nível de espécie. Além disso, o fato da maior parte dos espécimes estar preservada em via seca acaba dificultando os estudos moleculares. E com isso, há apenas uma espécie do gênero que possui dados no GenBank, o que então também dificulta a identificação desses espécimes, por não haver então estudos moleculares na maioria das espécies do gênero. O fato que a última revisão sistemática ampla foi feita há mais de um século faz com que a maioria das espécies do gênero então está descrita apenas com base na morfologia da concha. Isso acaba dificultando a distinção entre as espécies e reforçando a necessidade da redescrição dessas espécies com critérios operacionais mais informativos do que apenas a morfologia da concha, como, por exemplo, dados moleculares e anatomia interna. Bom, todos esses fatos, que é a falta de dados moleculares, o fato de que a maioria das espécies está descrita apenas com base na morfologia da concha, e o fato de da maioria dos dados dos espécimes estar preservada em coleções estrangeiras, acabam então levando ao impedimento taxonômico que pode explicar o tanto de
espécimes sem identificação a nível de espécie, já que há uma dificuldade tão grande de identificar as espécies desse gênero por não ter estudos suficientes nem critérios operacionais para isso, que ao coletarem esses espécimes, os pesquisadores acabam atribuindo então esses espécimes apenas ao gênero por saber que tem uma distribuição ampla no continente, não conseguindo chegar ao nível de espécie. Isso é um fator então que leva à subnotificação da maioria das espécies desse gênero e dificulta então estudos para que seja possível conhecer mais sobre elas. Bom, a escassez de dados, então, acaba reforçando a necessidade de serem feitos mais estudos nesse gênero, principalmente com a necessidade de uma nova revisão sistemática com dados moleculares e anatômicos para que sejam conhecidos, então, mais sobre as espécies do gênero. É também necessário enfatizar a importância das bases de dados, que foi a base desse estudo, porque elas concentram informações inéditas de espécies que estão disponíveis para serem estudadas. Pode tirar vários estudos delas e aumentar bastante nosso conhecimento, que é tão pequeno nessas espécies pouco conhecidas. Além disso, é importante que haja digitalização de coleções, já que a maioria das espécimes está concentrada em coleções estrangeiras. Caso essas coleções sejam digitalizadas, acaba sendo facilitado para que pesquisadores, ao coletarem esses espécimes, tenham acesso aos espécimes tipos por estarem localizados, então, tão longe de onde essa coleta acontece. É muito necessário conhecer mais sobre as espécies negligenciadas, já que estamos vivendo um período de perda de biodiversidade acelerada global. E com isso, espécies pouco conhecidas acabam ficando mais vulneráveis à extinção, já que, se não se conhece muito sobre, fica um pouco mais difícil de protegê-las. E com isso acaba levando ao fato de que muitas espécies desaparecem antes mesmo que os pesquisadores começam a saber mais sobre elas. Bom, é isso. Muito obrigada.